Fala aí, galera do primeiro ano, dando prosseguimento aos nossos estudos dessa semana, nós vamos falar agora sobre o capítulo 15, que é sobre a Reforma Protestante. Nós terminamos lá o capítulo 14 falando sobre o Renascimento, e esse movimento ele foi fundamental para esse processo, esse novo passo dentro da evolução da história do homem. Falando da Reforma Protestante, que foi um movimento religioso, ele, mesmo sendo um movimento religioso, também teve causas sociopolíticas e também econômicas. Como causas também nós temos o comércio de indulgências, que era a venda do perdão de pecados. O que a igreja fazia? Ela, além de ostentar muita riqueza, a igreja ainda vendia o perdão do pecado. Ela dava como se fosse um recibo, né? Segundo como era antigamente, como era naquele período, as pessoas poderiam fazer o que fosse e depois ela poderia pagar para que o seu pecado fosse perdoado, ela tivesse um lugar no céu. A origem desse movimento surgiu aí no Sacro Império Romano Germânico, onde é hoje a atual Alemanha. E lá na cidade, lá em Gutenberg, na Alemanha, onde Martinho Lutero, que foi um dos precursores desse movimento, um dos líderes desse movimento, Martinho Lutero, ele que era um grande religioso daquela época, ele também tinha lá, fazia suas pregações, e ao ficar sabendo do comércio e da venda dessas indulgências, ele prontamente se colocou contra isso. Martinho Lutero, ele dizia que a salvação era alcançada pela fé. E ele batia de frente com a igreja em diversos pontos. A ideia de Martinho Lutero era reformar a igreja, transformar, não criar uma outra igreja. Martinho Lutero foi separado pela própria igreja, a igreja que expulsou e tirou Lutero. Lutero queria realmente criar essa reforma dentro da igreja. E o que aconteceu? Lutero criou as chamadas 95 teses, onde ele questionava 95 pontos da igreja e dos dogmas praticados pela igreja, pelas coisas que a igreja fazia, com 95 teses, 95 ideias baseadas na diretamente na Bíblia Sagrada. Esse movimento de Lutero criou assim, um grande apoio da burguesia daquela época e também da nobreza alemã. Por quê? Porque as ideias de Lutero eram ideias críticas à igreja, mas que dava mais liberdade, ele retirava um pouco dos dogmas que pesavam sobre a nobreza e também sobre a burguesia daquela época. E criou-se aí um movimento chamado luteranismo. Esse movimento trouxe a consolidação das ideias de Lutero. E algumas das ideias de Lutero, a salvação ela era pela fé e não por obras, nem muito menos comprando indulgências, como a Igreja Católica. E isso trouxe um barateamento da fé. Na verdade, a fé naquela época, a salvação, né, um barateamento da salvação. A salvação era muito cara para aquela época. Nós temos os cultos simples com língua tradicional. A ideia de Lutero era abolir o latim nos cultos, onde poucas pessoas entendiam, mas somente o culto ele era diretamente para as pessoas mais letradas e que conheciam. 2 sacramentos, né, o batismo e a Eucaristia, foram mantidos, né? Marcar aqui, ó, o batismo e a Eucaristia foram mantidos, 2 sacramentos. Nós temos também a livre interpretação da Bíblia. Lutero diz que o homem ele se aproxima de Deus através da leitura da Bíblia, através da leitura da palavra. Então, a ideia da livre interpretação é acabar com o monopólio e o controle do conhecimento da Bíblia ou do conhecimento da palavra somente para um grupo específico de pessoas dentro da igreja. As ideias de Lutero, elas ganharam o mundo, a Europa na época, a Alemanha, a Suíça,
a Inglaterra, as ideias de Lutero se espalharam por toda a Europa. E nós temos o anabatismo, que foi isso que surgiu junto com Lutero, através das ideias de Thomas Müntzer. Ele era um seguidor de Lutero que, através de alguns atritos, ele cria um movimento anabatismo, mas ele tem alguns atritos com Lutero e ele rompe com Lutero. Por quê? Esse movimento do anabatismo ele era muito mais um movimento político-social do que propriamente um movimento religioso. E esse movimento anabatista foi um movimento muito radical, onde eles invadiam terras de nobres e também as terras da Igreja Católica. Eles assassinavam pessoas e botavam fogo em vários campos. E Lutero ele chancelava a luta direta e o enfrentamento armado contra esse grupo. Falando um pouco sobre um outro movimento também da Reforma Protestante que surgiu lá na Inglaterra, foi o anglicanismo. O anglicanismo surgiu entre a disputa de poder entre o rei Henrique VIII e a Igreja Católica. A esposa de Henrique VIII ela não podia gerar filhos, né? E ele queria se separar dela, queria fazer um novo casamento. O Papa não autorizou. Havia uma disputa de poderes porque a igreja era a maior proprietária de terras dentro da Inglaterra. E além disso, né, houve a questão também do casamento. E aí o Henrique VIII lançou mão do ato de supremacia, aonde ele estabelecia a igreja anglicana e ele também ficava com as terras, passou a ficar com as terras da igreja, se apropriou das terras da igreja e, além disso, ele também se tornou o chefe da igreja anglicana e também chefe da Inglaterra como o monarca absoluto, tá bom? Então, falamos sobre o luteranismo, o anabatismo e o anglicanismo, que faz parte aí do nosso capítulo 15, beleza? Qualquer dúvida, peço a vocês que deixem nos comentários. Vamos rapidamente fazer um exercício aqui para nós vermos como isso se aplica, como esse conteúdo ele se aplica nas questões, até mesmo para vocês se prepararem para o Enem, beleza? Vamos lá. Então, vejamos como esse exercício lá da UERJ se aplica no processo aí da Reforma Protestante. Vamos lá. As relações entre a pregação protestante e as estruturas políticas então existentes foram muitas vezes decisivas, tanto para os destinos da pregação em si, quanto para o resumo final tomado pela organização das novas igrejas. E aí fala assim, ó, o texto anterior se refere a processos da reforma religiosa ocorridos na Europa. O movimento reformista, entretanto, conheceu diferentes reações em distintas áreas. Indique duas causas para a reforma religiosa na Inglaterra e uma consequência econômica desse movimento. Então, nós temos várias causas que nós podemos citar aqui, mas vou citar aqui 3 causas que são importantes e depois nós vamos citar aí mais 3 consequências, beleza? Então, um exemplo aqui é o interesse do rei Henrique VIII nas terras da igreja. Lembra que eu falei que a igreja tinha muitas terras dentro da Inglaterra? Eles queriam as terras, então ele tinha interesse nas terras. Uma outra questão é o interesse da burguesia na queda de taxas e impostos. Nós temos também o interesse da burguesia em ampliar o seu poder no parlamento. E também nós temos, aí eu vou falar até mais um, né, que a gente pode citar aqui, o interesse do rei em fortalecer sua autoridade a partir da criação de uma igreja subordinada diretamente a ele. Então, o rei queria ter o controle absoluto, ele passava a ter o controle tanto religioso quanto também o controle
político. Vamos lá, falando sobre as consequências, nós temos a aceleração do processo de cercamento dos campos, então, o início da projeção da Inglaterra como potência econômica e naval na Europa, e também nós temos o confisco e leilão de terras da Igreja Católica, ampliando os recursos disponíveis à monarquia. Então, lembrando que eu falei sobre as causas, as consequências foram que esse movimento dentro da Inglaterra ele causou. A Inglaterra, a partir dessas transformações que aconteceram na Inglaterra com o Henrique VIII e a formação da Igreja Anglicana, nós temos o confisco e o leilão das terras da Igreja Católica, a aceleração do processo aí dos cercamentos dos campos, que foi alguns nobres, né, os nobres, eles passaram a tomar conta dos campos das terras comuns, acelerando aí também a ida das pessoas para a cidade, aonde nós temos aí também a mão de obra para o processo industrial, enfim. E também nós temos o início do projeto aí da projeção da Inglaterra, como potência econômica e naval na Europa, beleza? Então, galera, é isso. Ficamos aqui com mais esse capítulo. Eu peço a vocês que façam os exercícios que foram enviados para casa, façam todos eles e também os exercícios conceituais da nossa apostila, beleza? Um grande abraço, galera. Não esqueça de deixar o seu joinha aí no nosso vídeo. Valeu? Tchau. Grande abraço, crianças. Tchau.